Olá! Estou ao vivo e a cores, novamente nesta terça-feira, ao meio-dia em ponto, para o nosso bate-papo. Então, vamos falar hoje, o tema da live de hoje é comportamentos intempestivos nesse pós-pandemia, né? Então, vamos conversar sobre isso. Olá, Carol, querida, tudo bom? Está aqui, entrou para me ouvir, que linda, gratidão. Então, hoje a gente vai falar desses comportamentos intempestivos que a gente observa, né? Como entender, por qual motivo que isso está acontecendo. Eu acho que é muito importante a gente buscar esse entendimento. Oi, querida Sara, linda, boa tarde, obrigada pela presença. Fico muito feliz com vocês aqui. Ó, gente, mais gente entrando, obrigada aí pela presença de todos. Então, para a gente ir começando, né, a nossa live, entendendo comportamentos intempestivos pós-pandemia, eu pergunto para vocês, né, como que vocês estão agora? Né? Eu convido vocês a uma reflexão. Quem quiser escrever aqui pode escrever, não tem problema nenhum. Como que vocês estão? Eu acho importante a gente parar para sentir. Entre em contato e uma palavra, uma descrição de alguma emoção, de algum sentimento. Como é que eu estou agora? Né? Nesse momento que a gente está vivendo essas transições. A gente entrou numa pandemia, a gente está percebendo que essa pandemia, ela, de uma certa forma, está se falando muito em que a gente está vivendo uma pós-pandemia, mas aí cada um com a sua realidade, né? Não vamos, como é que fala, generalizar, cada um tem a sua necessidade. Então, tem pessoas que já voltaram para o trabalho presencial, para suas tarefas, atividades. Outros estão ainda mais remotos do que presenciais, outros estão só remoto. Cada um tem uma realidade. Mas o que a gente vê é um movimento, né, um movimento pós-pandemia. Né? E aí, uns comportamentos intempestivos que a gente vem observando. Eu tenho conversado com muitos colegas, muitos amigos, familiares, leio alguns artigos e algumas reflexões que me chamaram a atenção e que eu provoquei com esse título para a gente estar aqui conversando hoje, tendo esse bate-papo, né? Então, assim, eu tenho percebido, né? Eu tenho percebido que não só eu, mas muitas pessoas também, que a gente anda muito à flor da pele, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com esta realidade, com esse comportamento que a gente percebe, não só em nós muitas vezes, mas no nosso entorno. Então, assim, por que será que hoje nessa live a gente vai conversar sobre isso, né? Por que será que esses comportamentos, eles existem, eles estão mais aflorados, eles estão mais, evidentes, né? E quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Quais são, assim, as posturas, os comportamentos que a gente precisa começar a se apropriar para a gente poder ter uma convivência melhor e também, às vezes, se preservar do outro que está ali com aquele comportamento intempestivo. Então a gente vai entender isso hoje nessa live. Então eu convido vocês a pararem para refletir nesse momento como que vocês estão se sentindo. Quem quiser colocar aqui, coloca. Quem não quiser, não precisa. Mas traz, assim, uma palavra que defina. Eu estou vivendo, um movimento de pós-pandemia, como que eu estou me sentindo? Né? Isso é muito, muito importante. Então, que comportamentos são esses intempestivos que tem se falado tanto, tem se ouvido tanto e tem se presenciado tanto ou tem se vivido? Sim, tenho estado bem estressada. Que bom, Carol colocou, estressada. E aí a gente tem que ir mais a fundo, entender isso um pouquinho, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então vamos pensar comigo, né? Que tipo de comportamentos são esses? Gente, são quase 2 anos de confinamento. Quase 2 anos. Não todo mundo, né? Umas pessoas mais, outras menos, mas são quase 2 anos. É muito tempo, muito tempo. Então, o que a gente tem percebido? Uma sensibilidade extremada
nas pessoas. A gente tem percebido inseguranças assim bem grandes. A ansiedade está cada vez maior nas pessoas. A raiva, a gente percebe comportamentos raivosos, né? O medo, muita gente insegura, porque a insegurança vem do medo, muita gente com pânicos, né? Com fobias. A tristeza, assim, completamente instalada, né? Porque são muitas perdas, né? Muitas histórias de perdas, de confinamento, né? De impedimento, né? Então, tem muita tristeza aí presente também. Muitas dúvidas. Será que é isso? Será que não é? Né? O que a gente ouve falar, se é verdade, se não é verdade? Então, muitas dúvidas também estão aí dentre esses comportamentos. E que causam consequências, né? As atitudes, as ações vão ser em detrimento desse sentir. Incertezas, né? Então, a gente não tem certeza de quase nada, né? Eu falo uma coisa aqui, outra ali. A solidão, uma solidão individual, uma solidão vivendo com pessoas, dentro de grupos e familiares, também existe ali uma solidão a dois, como ela é muito, tá muito em evidência. Separações. Lembra que eu falei na outra live que o índice de separações, início de pandemia para hoje, foi maior, foi em torno de 300% a quantidade de aumento do índice de separações? É muito sério isso, gente. Então, perdas de todos os tipos, né, que vocês puderem imaginar, são vários tipos de perdas, outras muito impactantes. Tem pessoas que perderam muita gente da família, mas muita gente mesmo, né? Máscaras que caem, né, de você estar tendo que conviver com pessoas, né, 24 horas de uma maneira mais presencial, né, e que você não estava acostumado. Às vezes passava 2 horas, 1 hora com aquela pessoa, talvez. Se contar durante a semana quantas horas existem em uma semana, quanto tempo eu passava com as pessoas que moram comigo, a gente vê que, nossa, né? Então, muita máscara cai, porque as pessoas mudam, a gente muda, gente, né? Então, a gente vai percebendo essas mudanças, essas máscaras que vão caindo. E aí os comportamentos vão sendo de acordo com aquilo que a gente vai dando conta. Trabalho remoto, como é o comportamento em virtude do trabalho remoto? O desemprego. O desemprego é uma perda também, é um acontecimento que gera, assim, milhões de emoções que precisa ser visto, entrado em contato. Vários cancelamentos de todas as ordens que vocês podem imaginar. O sexo reinventado. Uma vez eu saí com 2 amigas solteiras, eu, meu marido e elas. E a gente estava conversando e eu falando, daquela coisa, né? Quando a gente se conhece, os homens funcionam assim, as mulheres funcionam assado, aí depois passa um tempo da relação, as coisas vão... Aí a gente fazendo aquelas queixinhas, né, que a gente sempre faz, né, que deveria parar. E aí ela falou, Magda, sabe que não é muito diferente hoje em dia com essa questão da pandemia a nós solteiros, porque os homens, isso é a realidade que ela me retratou, não tô falando que isso é uma verdade, hein, gente? Eles só querem o virtual, então o sexo reinventado, não só pro lado positivo, mas pro lado negativo também. Então, olha só, o lugar de uma intimidade, que deveria ser de intimidade, fica ali, né, passando por alguma questão. Torturas de todos os tipos, gente. Todos os tipos de torturas que vocês puderem imaginar. E isso, né, não é possível que passar por 2 anos diante de tantas questões, né, que a gente fique imune. Por isso os comportamentos intempestivos, né? Porque não dá para ficar imune a isso tudo. Então, quanto tempo a gente vem se comunicando virtualmente? Mesmo até próximo de pessoas ou em locais com pessoas, é longe, né? Não encosta, é virtual. Gente, não que isso já não existisse, né? Lógico que tudo isso que eu acabei de falar e muito mais já existia, óbvio que já existia, não tô contando nenhuma novidade. Mas como isso tem muito, tá muito em evidência, muito mesmo, né? E essa questão da comunicação virtual, ela cresceu assim, né, de uma forma absurdamente gigante, né? E como que isso reverbera em todos nós. Então, como lidar com a presença? Como que eu lido com a
presença, cada um nas suas particularidades, cada um no seu jeito único e particular de entender, compreender e aprender a lidar com tudo isso. Tendo que trabalhar no presencial ou não, ou tendo que, né, frequentar lugares, a gente vai em qualquer lugar. Hoje a gente sai, eu vejo várias pessoas sem máscaras, eu vejo um monte de lugares lotados, já tem um tempo, né? Então, como lidar com a presença? E aí o que a gente observa, né? Que no virtual não existe muito freio, né? Não tem muita censura. A agressividade, ela corre solta, né? Não tô falando nenhuma novidade, né? E muitos de vocês aí presenciaram, inclusive até se colocaram, né? Nesse lugar ou nessa situação, nessa circunstância. Então, existe muita, mas muita emoção aprisionada. Diante dessa realidade, quanta emoção ela está aprisionada. E o que acontece? Lembra quando eu falo nas minhas lives sobre as emoções? Quem aqui ainda não assistiu e quiser assistir, tem várias lives que eu falo das emoções básicas, do mundo das emoções, de como a gente se defende emocionalmente, enfim, tem várias lives que vocês podem, né, ir lá acessar e ouvir. São dessas lives de terça-feira, que são pouquinho tempo, então não fica muito cansativo. E mesmo que tenha aquelas lives maiores, dá para ouvir parcelado, né? Não tem problema. Eu mesmo faço isso várias vezes. Quero ouvir uma live de 1 hora, eu vou lá, ouço meia hora, 20 minutos, depois eu retomo, né? Importante é a gente tá ali aprendendo algo. Então, como que eu falo das emoções? A gente tá aqui vivendo uma situação. Essa situação, eu olho para ela, eu percebo essa situação. Eu tô usando o quê? Minhas funções cognitivas. Eu tô compreendendo, eu estou interpretando aquela situação que eu tô vivendo. Isso gera um estado emocional. Ela vai desencadear uma emoção. Então, o nosso cérebro, ele está sobrecarregado com essas emoções que estão completamente aprisionadas, né? E aí a gente fica também na distorção, naquela sem censura, né? Não tem muita trava. Então, a escuta, ela tá prejudicada, né? O respeito, a gentileza, aprender a me policiar, porque o convívio social, ele leva o ser humano a esse tipo de desenvolvimento, de comportamento, de freio, de censura, que é o social que estabelece isso para nós, de policiar. E o virtual, ele solta, isso fica meio solto, né? E aí são 2 anos vivendo esse confinamento, então as coisas começam a fugir do controle, vai instalando um caos, né? E a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado conosco, cuidado com o outro, cuidado com as situações. Porque muitos de nós estamos voltando ou já voltamos, né? E muitos estão vivendo e convivendo com pessoas assim. Então a quantidade de gente que perdeu casa, que perdeu trabalho, que perdeu renda, que perdeu pessoas, e muitos se perderam. Então o chão emocional dessas pessoas desapareceu. A gente já não é um ser humano, né, uma raça que gesta as emoções com, né, uma preciosidade maravilhosa. Não. Nós somos ignorantes emocionalmente. Nós somos ignorantes de nós mesmos, né? Então o fato da gente já ser um ignorante de nós, né, e muito desequilibrado emocionalmente, porque a gestão das emoções ainda está caminhando para o entendimento e compreensão, então a pessoa perde o chão emocional. Então o cérebro, além de estar sobrecarregado dessas emoções aprisionadas, dessas diversas situações que a gente vem experimentando desde o início da pandemia e que são situações que não sabíamos lidar, muitas informações que são desconhecidas, muitos debates, né? Uma política maluca, né? Uma desorganização. Então, assim, não dá para passar imune. Então, os comportamentos intempestivos estão aí sim. Eles existem. Mas a gente pode fazer, no mínimo, 2 leituras. Vamos lá. Eu convido vocês a experimentarem em todas as situações que vocês viverem, sempre provocar em vocês, no mínimo, 2 leituras daquela situação. Porque a gente fica muito preso, às vezes, numa leitura só.
E esse mínimo de 2 leituras é o aprendizado, o lado bom e o lado ruim. O lado, né, que incomoda, o lado que é cansativo. Então, se a gente consegue trazer um entendimento, uma compreensão para esses comportamentos intempestivos, se a gente parar para poder se disponibilizar, primeiro, para me compreender. O que é que mudou em mim? Como é que eu tô hoje? O que aumentou? O que diminuiu? É uma autoanálise, é uma autopercepção, autoconhecimento, base de tudo. Se eu começo a perceber, e aí eu começo a me possibilitar, a me colocar num lugar onde eu posso parar para botar a minha cabeça, para pensar em solução, porque a gente tem um vício da reclamação e da lamentação, né? A gente fica, ou então no julgamento, né? E aí a gente fica, entendeu? Impedido de ver outra face da moeda. Uma outra perspectiva. Tô falando só de 2. Existem milhões de possibilidades, infinitas possibilidades. Então, quando a gente começa a olhar para as coisas, a gente começa a ressignificar aquilo que eu tô sentindo. Eu tenho uma possibilidade, eu me coloco disponível para poder ver como eu tô me sentindo e como é que eu posso me sentir diferente. Quando eu olho de uma maneira diferente para aquilo, eu ressignifico, eu trago um novo sentido, um novo significado. Que pode ser bom ou ruim, tanto faz. Mas o importante é a gente estar compreendendo, entendendo esses comportamentos intempestivos, porque não dá para ser diferente. E nem todo mundo, né, está na mesma condição que você, por exemplo, que faz sua terapia, que busca seu autoconhecimento, que tem um estilo, um tipo psicológico que lida com as coisas de uma maneira mais calma, mais tranquila, mais observadora. Tem gente que sai fora da caixa, tem gente que se desequilibra, tem gente que perde o chão, tem gente que se perdeu. E isso que eu tô falando não aconteceu só por causa da pandemia. Isso que eu tô falando acontece desde que o mundo é mundo. Né? Então, essa observação ela é muito importante. Né? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, eu acho que entender esses comportamentos intempestivos, como eu estou falando agora, se possibilitar não só entender os seus próprios, mas o do outro, porque, gente, existe uma justificativa, sempre existe uma justa razão para as pessoas agirem como elas agem. O problema é que toca nas nossas feridas emocionais e a gente fica cego, a gente fica completamente cego quando toca nas nossas feridas emocionais, quando a gente não tem um autoconhecimento que nos sustenta, né? Porque o autoconhecimento, gente, é no mínimo para sempre na vida, né? Eu tenho um terapeuta que eu amo muito, o Sérgio Seixas, que ele e a Lígia são meus fofos, e ele fala isso, essa fala é dele, no mínimo para sempre. Eu adoro e adotei também e falo pra caramba. Copio dele. E aí, se é no mínimo para sempre, então podemos começar agora, não importa a idade que eu tenho, não importa o que eu esteja vivendo. Né? Então, esse entendimento, essa compreensão, ela se dá quando eu me possibilito querer entender, né, o motivo que talvez aquela pessoa esteja fazendo daquela forma, porque ela não conhece outra, ou ela está completamente perdida dela mesma, ela perdeu o chão emocional. Imagina as pessoas que perderam tantas pessoas da sua família, casas, trabalhos, renda e por aí afora. Gente, qualquer perda para nós, qualquer situação diferente daquela que eu espero, nos desestrutura emocionalmente. E a gente não tem essa lição de casa, nem quando a gente nasce, nem na escola. Né? E a gente tem que buscar ter essa lição. Então, se quiser ir lá assistir minhas lives que eu falo sobre isso, várias outras lá atrás, fiquem à vontade, tá? Inclusive, quinta-feira agora, à noite, às 20 horas, estarei fazendo uma live com a Thaisa. Nós vamos falar sobre essa questão do julgamento, da justa razão, sobre um olhar sistêmico. Vai ser bem interessante, fiquem atentos que eu vou divulgar. Então, assim, quais são os cuidados que a gente precisa adotar, né? Para ter um encontro, para lidar com o presencial, para lidar com a presença hoje em dia, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? Porque os encontros, o que tem acontecido com os encontros e com as presenças? Estão soltando faísca, galera. Tá todo mundo soltando faísca, direto e reto, né? Quem tá entrando agora na live, quiser assistir o início dela, que a gente já tá quase no finalzinho, né? Vou dar umas dicas aqui, mas fiquem à vontade de olhar. Lá daqui a pouquinho vai estar lá no IGTV. Bem legal o nosso assunto de hoje, muito legal.
A gente parar para pensar diferente, querer entender o que provoca esses comportamentos intempestivos nas pessoas, né? Essa falta de gerência, né? Da dica que eu dei de olhar para as coisas, pelo menos 2 formas diferentes, né? No mínimo 2 vezes, né? Olhar de forma diferenciada, dois pontos de vistas, né? 2 observações diferenciadas, isso é muito importante. Abrir o mundo de possibilidades, né? E quando a gente tem dificuldade de fazer isso, a gente pode procurar alguém, né, um profissional que seja, mas eu acho que a gente precisa se disponibilizar para trazer esse entendimento, ao invés de falar o que eu escuto todo dia. E inclusive a pessoa aqui chamada Magda Baeta já me ouviu falando algumas. E quando eu me ouço falando algumas, eu Magda, acorda, cancela, que é: o mundo está perdido. Eu escuto isso demais. As pessoas enlouqueceram. E eu falo, quando eu me vejo falando, eu falo: Jesus, sou psicóloga, consteladora familiar, como é que eu posso falar uma coisa dessa? E aí eu vou trabalhar isso em mim, na minha terapia, autoconhecimento, para compreender o motivo que eu tô falando isso. Então, quando eu escuto as pessoas falando, às vezes eu vou lá e repito, ou às vezes eu falo sozinha e falo: epa, peraí, não é por aí. Porque se eu afirmo isso, eu acredito nisso. E aí acabou esse exercício todo. Não é à toa que eu faço lives sobre esses assuntos, que quando a gente fala pra gente em primeiro lugar. Não é verdade? Quando eu fazia palestras em outros lugares, sempre foi assim. Eu sempre começava a minha palestra falando: essa palestra, em primeiro lugar, é para mim mesma, porque eu não fui convidada à toa, né? Eu não me disponibilizei à toa para falar daquele assunto. Então, os encontros estão soltando faíscas. Então, a gente tem que ter cuidado, porque faísca queima, faísca machuca, né? Então, entender esses comportamentos pra gente também não ficar reativos a esses comportamentos. A pessoa tá ali, agiu de uma maneira intempestiva, eu vou lá e reajo. E aí a reação, ela é igual àquela pessoa que tá ali. Eu reajo exatamente igual àquilo ali. A ação, né, eu tenho que aprender a agir. Porque para eu agir, eu vou agir de acordo com o que eu percebo conscientemente que é bom. Então, para isso, eu preciso parar para observar e alinhar. Né? E a maioria de nós somos muito reativos, a gente vai na reação, a gente vai, né, no automático, né? Então a gente vivia muito distraído, com muitas distrações que nos atravessavam o tempo inteiro. Tivemos que parar durante quase 2 anos aí para olhar para coisas que muitas vezes a gente nem percebia que existia. Muitos desses comportamentos intempestivos só aumentaram, né, criaram assim uma dimensão bem enorme. E aí a gente também tem que perceber isso na gente, no outro, e tem que entender. Então buscar essa compreensão, no mínimo perceber um pensamento, uma interpretação que eu faço, procurar uma diferente, já tá de bom tamanho pra gente aprender a ressignificar essas emoções que estão completamente aprisionadas e que provocam essas intempestividades em nossos comportamentos. E o cuidado que a gente tem que ter, né, porque o virtual foi provocando na gente uma falta de censura, de freio, como eu já falei, é esse cuidado. Então, adotar posturas, pensamentos, entender como é esse processo, para a gente começar a adotar posturas e criar disso um hábito, né, de cuidado comigo, cuidado com o outro, para me preservar, para não agredir, né, de amor. Eu tenho umas primeiras lives que eu fiz, eu falei de a diferença de auto-amor e amor próprio. Então, é muito importante a gente aprender essas diferenças também. Confere lá na live, tá? É um prazer ver vocês assistindo lá as lives. Então, desenvolver uma conduta amorosa. Porque eu só consigo ser amoroso com o outro se eu sou comigo, né? Então, auto-amor é muito importante a gente desenvolver. E o auto-amor é muito além do se gostar e se cuidar. É entender e compreender aquilo que me afeta. E o que eu faço com aquilo que me afeta. A gente passa batido. A gente fica nas nossas dependências emocionais, de muitas coisas. A gente fica repetindo padrões que a gente vem trazendo, né, da transgeracionalidade da nossa família e por aí afora, né, de todas as histórias que a gente já viveu, que a gente vem trazendo, que a gente nem percebe, que é inconsciente. Então, desenvolver uma postura amorosa é muito importante. Ter consciência é buscar um conhecimento. Só que ter consciência, buscar um conhecimento, é conhecer, saber, ter ciência, é uma coisa. Mas ser consciente não é para qualquer um. Então, buscar consciência e buscar aprender a ser consciente é fundamental. Porque quando eu ajo conscientemente, eu vou entender o que leva o outro. Eu estou num lugar maior de entendimento e compreensão das coisas. Eu paro de ficar repetindo, eu paro de julgar, eu paro de apontar um dedo, porque quando eu aponto um dedo, gente, tem
Ó, tô apontando o dedo, né? Faça assim, igual o revolvinho, né? O que tem? Um apontado pro outro e 4 pra mim. Então a gente tem que aprender que quando a gente aponta um dedo e a gente tá julgando, a gente tá falando da gente, né? Isso é muito importante, tá? E o autoconhecimento, como é que a gente adquire tudo isso, gente? Autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo. Já dizia lá 500 milhões de anos atrás, e não existe outra forma para nós, dessa raça de seres humanos, buscar equilíbrio emocional, entender, gerenciar as nossas emoções com mais equilíbrio, com mais entendimento, compreensão, ter uma atitude de consciência na vida. É só com autoconhecimento, né? E é no mínimo para sempre, como diz o meu querido Sérgio lá. Então é no mínimo para sempre o autoconhecimento. Então fica aqui a minha gratidão por vocês que me acompanharam, por vocês que ainda vão me assistir. E quem quiser ir lá assistir as outras lives, desses temas todos que eu tenho falado, fiquem à vontade, vai ser um prazer ver vocês lá. Se me seguir lá no Instagram, aqui no Instagram, né, que eu tô no Instagram. E também tem meu canal do YouTube, Magda Baeta, que tem lá vários vídeos também, várias lives que eu já fiz e também outros vídeos. E na quinta-feira, quem quiser me acompanhar, vou estar eu e Thaís falando sobre essa questão do julgamento numa perspectiva sistêmica. Tá bom, gente? Então, ó, muita gratidão, um beijo no coração de todos vocês e nos vemos em breve. Terça-feira tem mais, ao meio-dia, e essa quinta também, com uma convidada. Então, até logo, gente. Obrigada.